Eu sei que você aí já pensou em algum momento da sua vida fazer veterinária. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Eu deixei um box de perguntas, né, lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, @silveripaula, porque a gente sempre conversa um pouco mais de pertinho lá. E eu deixei lá o box de perguntas e pedi pro pessoal me perguntar coisas relacionadas com veterinária. Isso já tem um tempinho já, eu tirei os prints e aí agora só que eu consegui montar o roteiro, porque ficou com tanta pergunta, com tanta coisa e muita coisa repetida, que eu preferi fazer isso em 3 vídeos, tá? Eu vou separar cronologicamente. Durante a faculdade, depois da faculdade e agora. Se gostou do tema do vídeo, não deixa de clicar no like, de se inscrever nesse canal, porque aí você não perde nada do que eu falo por aqui. E se você tem interesse em fazer veterinária, me segue, gente, porque eu falo muita coisa a respeito de veterinária, tanto aqui como lá no meu Instagram. A primeira pergunta é como que eu decidi fazer veterinária. Olha só, eu decidi fazer veterinária, assim, ó, começar do começo. Quando eu era criança, eu era louca pra fazer veterinária. Podia, assim, até uns 7, 8 anos, qualquer pessoa que me perguntasse o que eu queria fazer, eu falava que eu queria ser veterinária. Depois eu quis ser jogadora de basquete, porque eu era louca com basquete, né? Eu, inclusive, levei basquete um pouco pra frente. O primeiro ano científico, o segundo e tal, eu mudei de ideia totalmente. Eu não queria saber de veterinária, porque eu tinha enfiado na minha cabeça que veterinária era uma profissão pobre, que não dava retorno, que era uma profissão que, assim, eu tinha nojo de sangue, que era uma profissão que eu não ia gostar muito e que eu queria mesmo era fazer alguma coisa, uma profissão do futuro, tipo assim, né? Só que, gente, quando eu era adolescente, enquanto as minhas amigas colecionavam revista Capricho, revista Trivida, revista Toda Tinha, nem sei se isso existe mais, tá? Mas na época eram as revistas de adolescente mesmo. Eu colecionava revista Cães e Companhia. Sempre que sobrava um dinheirinho eu lá, comprava a revista Cães e Companhia e ainda por cima colocava todos os pôsteres no meu quarto. Meu quarto era entupido de pôster de cachorro. Então o que rola? Aconteceu isso, né? E aí eu fiz intercâmbio, voltei querendo fazer ou relações internacionais ou turismo, coisas nada a ver comigo, que hoje eu sei que, tipo assim, ainda bem que eu não fiz, mas era o que eu queria fazer. E eu voltei já com um time de basquete reservado. Então reservado assim, eu já estava contratada para jogar no time de basquete. E aí, então, assim que eu voltei do intercâmbio, eu fui para Marília. Aliás, fui para Ourinhos, depois fui para Marília. De Marília, eu ganhei uma bolsa, né, para fazer faculdade. E aí, só que essa bolsa era só meio período. E dos cursos que tinham na faculdade que eu poderia escolher, o único que me interessava, assim, mais ou menos, ainda por cima, na época, era educação física. E eu entrei já sabendo que eu não ia gostar. Eu entrei pra tentar, pra fazer um teste, falava, mãe, não é isso que eu quero. Minha mãe falava, não, Paulo, então tenta aí, vamos ver se você gosta, se você não gosta, você tá muito nova, enfim. E eu realmente estava muito nova, eu tava com 17 para 18 anos. E eu entrei, fiz educação física 1 ano, odiava, reprovei em quase todas as matérias por falta, porque eu não queria ir pra faculdade, eu odiava, gente, odiava ir pra faculdade. E aí, eu tinha minhas vizinhas, elas eram estudantes de veterinária, e direto, né, como a gente ficou amiga e tal, eu tava na casa delas, elas estavam estudando pra prova, eu tava estudando pra alguma coisa, eu sempre ajudava elas e falava, gente, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, olha que matéria mais legal de se estudar. Eu liguei pra minha mãe, na verdade, primeiro, falei que eu ia desistir de tudo, que eu queria fazer veterinária, e fiz o vestibular escondido da minha mãe, porque minha mãe ficou louca, né? Ela falou assim, não, porque você não sabe o que você tá querendo, você tá abrindo mão de muita coisa pra depois você desistir de novo e tal, e eu não quero que você fique pulando de curso em curso pra resolver o que você quer. E aí, gente, eu fui pra minha cidade, eu fiquei 1 semana fazendo avaliação psicológica pra ver, né, o que daria certo, qual que é, tipo assim, o que o meu estilo de pessoa, né, me fazendo, tipo assim, teste de aptidão. Bom, ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, pra ela, tanto odonto, medicina ou veterinário, vai dar certo, todas as 3 profissões. Eu saí de lá toda feliz, falando assim, sabia que eu queria veterinário e tal, não sei o que, e é isso aí, vou fazer veterinário. Aí fiz veterinário, saiu o resultado do meu vestibular, tinha passado, e é isso aí. Foi assim que eu escolhi fazer veterinário. Nada de muito, assim, romantizado, não. Outra pergunta que vocês me fizeram foi como que eu escolhi a faculdade. Então, eu tava lá já, né, e eu andei lendo a respeito no Guia do Estudante, na época, e aí eu vi que a faculdade que eu me formei, que é a Unimar, que fica em Marília, era uma excelente faculdade
para medicina veterinária. Das particulares, era uma das melhores do Brasil, mesmo se tratando da didática como da estrutura, então foi por isso que eu fiz lá. Outra pergunta muito perguntada foi qual que era meu foco durante a faculdade. Eu entrei na faculdade me imaginando trabalhar com cães e gatos, igual eu faço hoje, né? Me imaginando trabalhar com cães e gatos, mas não imaginava que seria o que é, né? Mas enfim. E aí eu foquei muito nessa área nos 3 primeiros anos. Então, assim, tudo que eu fazia, todos os estágios, que eu fiz estágio desde o primeiro semestre, todos os estágios que eu fazia eram focados na clínica e na cirurgia, né, de pequenos animais. Mais ou menos ali por volta do 3º ano, eu invoquei que eu queria ser fisioterapeuta de cão e gato. E aí eu fiz estágio, e no estágio eu vi que aquilo lá não era muito pra mim, né? Então eu acabei desistindo. E depois, no finalzinho só, quando tava quase acabando, que eu comecei a me interessar por produção rural. Então aí eu foquei um pouco mais nisso no final da faculdade. Mas acabou que no final das contas eu virei o que eu achei que eu ia ser mesmo, né? Que era veterinária de cão e gato. Vocês me perguntaram também quais estágios que eu fiz. Eu fiz muito estágio. Eu fiz estágio, muito estágio em clínica, muito estágio em cirurgia. Fiz estágio, não foi muito tempo, mas eu fiz um estágio um tempo em uma clínica especializada em fisioterapia. Fiz estágio em fisioterapia de equino do batalhão. Fiz estágio em ovinocultura, fiz estágio em gado de corte, ok? Essa pergunta, gente, a próxima é muito recorrente em vídeo, nos comentários, né? E também é uma pergunta que vocês direto entram em contato comigo lá pelo Instagram, né? Pelo direct, e me perguntam também que é a respeito de trabalho. Dá pra trabalhar na faculdade de veterinária? Deu pra eu trabalhar? Eu não trabalhei, tá? Durante minha faculdade, eu trabalhei durante 3 semestres, porque eu trabalhei no DCE da faculdade pra eu ganhar a bolsa. Mas, cara, assim, foram os semestres mais apertados de todos. E como todo mundo trabalhava lá era aluno, e como a maioria do pessoal era o pessoal que estudava de dia e trabalhava à noite, né, que trabalhava lá comigo, então geralmente eram todos cursos mais apertados. E aí à noite, que era a hora que a gente tinha pra estudar, né, pras provas e tudo, a gente tava trabalhando. Época de prova, a gente tinha um combinado entre a gente lá, que era quando que ia ser a prova mais difícil de todas, né? E aí a gente ficava meio que liberado, então de boa, ou o outro segurava as pontas pra gente estudar enquanto a gente estava no trabalho. Mas ainda assim foram os 3 semestres que mais foram difíceis pra mim durante a faculdade, foi muito difícil. Foram os 3 semestres que eu peguei, assim, tipo recuperação. Não é recuperação que você não faz de novo a matéria, né? Não é dependência, é tipo recuperação. Você faz uma prova pra recuperação, tipo assim, entendeu? Então, eu peguei isso em quase todas as matérias, né? Só nas mais fáceis que não, as mais gostosas de estudar que não, mas assim, eu peguei o exame, né, que a gente chamava, que é a prova de recuperação, em todas as matérias. Foi muito difícil, foi uma época que eu achei que eu ia repetir de matéria e deu certo, mas foi muito difícil. Então eu imagino que a pessoa que faça o curso integral, que nem eu fiz, e vai trabalhar em qualquer coisa, assim, às vezes de final de semana vai pra um bar, vai pra fazer um freela de qualquer coisa, assim, gente. Tenta focar isso no final de semana, né, pra não ser todos os dias igual como era o meu caso. Se bem que eu trabalhava todos os dias das 5 da tarde até as 11h30 da noite. Então, assim, era um trabalho que não era tão longo assim, mas era desgastante pelo fato de eu chegar em casa. Às vezes eu ia direto, né, da faculdade pro DCE, mas, assim, às vezes eu tinha que chegar em casa, eu tinha que me arrumar correndo, sair correndo, comer alguma coisa correndo e subir pro DCE. Só tem mais 2 perguntas, calma aí rapidinho, a gente tá acabando. Me perguntaram também onde e com quem eu morava, se eu morei em república. E não, eu não morei em república. A maior parte da minha faculdade, assim, gritante, eu morei sozinha. Teve só 2 semestres que eu dividi apartamento. Isso porque eu preferia, se bem que o apartamento lá em Marília era muito barato, assim, o aluguel era muito barato mesmo. Então eu preferia morar um pouco pior, tipo assim, num lugar menorzinho e tal, e morar sozinha, do que morar, dividir apartamento com alguém. E a última, que eu acho que foi a mais perguntada de todas, que foi o que eu escolhi de tema pro TCC e qual foi o meu critério para escolher.
Não sei se você sabe, mas o TCC de VET cada faculdade tem um critério, né? Tem faculdade que você tem que fazer só uma revisão bibliográfica, tem faculdade que você tem que escolher um caso e fazer um relato de caso, tem faculdade que você tem que fazer um estágio, né, supervisionado, e a partir desse estágio você faz o seu TCC, e a minha faculdade era desse jeito. Aí eu escolhi estágio em ovinocultura de corte porque eu tava nos planos de ajudar, né, e montar uma cabanha com uma prima e uma tia minha, o que acabou que no final das contas nem deu certo, mas foi por isso que eu escolhi esse estágio, porque eu não tinha muita noção né, de como lidar, né, com ovelhas e carneiros, e aí eu precisava fazer alguma coisa pra eu entender e pelo menos sair da faculdade sabendo isso, né? Porque só a disciplina de ovinocultura e caprinocultura não ajuda tanto, assim, ajuda, né, te dá um norte, mas não resolve seus problemas, porque o que realmente dá problema é a prática, é a lida mesmo. Então, é por isso que eu escolhi esse tema de TCC. Foi um tema até tranquilo, o único difícil que eu achava era de encontrar referência bibliográfica diferente, né? Porque todos era muito os mesmos autores, os mesmos trabalhos, tudo que você precisava, não tinha muita variedade de trabalho pro que eu precisava para poder fazer o TCC, né? Mas de qualquer forma foi tranquilo de fazer até, né? Tirando isso, foi uma coisa que eu não demorei muito, não fiz assim em cima da hora. Então, devido a isso, eu consegui uma boa nota no TCC e a apresentação foi super tranquila. Então, assim, gente, eu não tenho medo de apresentar TCC, tá? Porque, cara, é muito de boa, assim. Pelo menos o meu e o dos meus colegas que eu assisti foi muito sossegado, tá bom? Pessoal, então é isso. Então, aguarda aí que você vai me ver com essa roupa e com essa cara de novo mais 2 vezes, porque eu ainda vou falar mais sobre a profissão de veterinária, só que em outro vídeo. Então, até lá!